Olá, eu sou Marcelo Pavan e hoje eu vou mostrar para você como que uma mudança acontece na nossa vida, tá? É um esquema, tá? Então, para os tratamentos que eu trabalho com uma mentoria com pessoas, no meu processo DIP, funciona da mesma forma. No meu método QV360 para as empresas, também, tá? Só que uma é uma linguagem empresarial e a outra é uma linguagem mais focada para as pessoas. Então, como que as mudanças são criadas? Como é que a gente cria uma mudança? Primeiro, tudo inicia com uma ideia. Então, aqui, ó. O início é uma ideia. Então, tudo começa quando você tem uma ideia, uma imaginação ou um insight. Tá? Seguindo o processo para que a mudança ocorra. Depois da ideia vem o pensamento. Então, o pensamento não é o que acontece primeiro. Primeiro vem aquele insight, aquela ideia. Às vezes não tem nenhuma forma direito ainda do que você está achando. Não tem nenhuma forma. Aí você começa a pensar sobre aquilo. Aquilo começa a tomar uma forma, tá? No mundo das ideias. Quando isso acontece, você pensa sobre aquela ideia e ela começa a tomar uma forma, aí vem o sentimento. Por que o sentimento? Ó? Pensamento, sentimento. Por que o sentimento? Porque o sentimento é o que nos motiva a agir. O ser humano, ele é 100% emocional. Nós temos a faculdade da razão. Mas o ser humano, ele é 100% emocional. Tá? Então, por isso que você tem que se conhecer e conhecer as tuas emoções. Saber que emoções são reais e que emoções não são reais. Tá? Mas partindo do pressuposto de que você já sabe isso, tá? Se você não sabe, eu te conduzo nesse processo. Ideia, pensamento, sentimento, aí você elabora um plano. Então você tem uma forma. Agora como é que eu vou fazer isso? Então você tem que pensar, bom, beleza, eu já sei o que é. Como eu vou fazer? Você tem que estruturar um plano, seja numa forma digital ou num papel, um passo a passo. O que é um plano? É uma sequência de atividades que você vai colocando de forma lógica ao longo do tempo para que aquela sua ideia que tomou forma no pensamento realmente comece a acontecer. Depois você tem que fazer o quê? Agir. Então você criou um plano, agora é mão na massa. Tem que fazer. E aqui é o problema. Quando chega nos hábitos, eu vejo isso nas empresas. Enquanto a gente está falando, por exemplo, de 5S, de um programa novo, seja lá qual for, tá legal o plano, o pessoal está empolgado, a hora que começa a fazer. Por quê? Porque a mente quer resolver tudo rápido. E como às vezes não acontece tão rápido, mesmo que esteja no plano, né, dizendo que não ia ser tão rápido, a pessoa começa a se desmotivar. Porque ela perde dentro da ideia, dentro do pensamento, o ganho que aquilo vai ter. Então você tem que saber quais são os ganhos que aquilo vai ter. Tá? E você tem que gerar hábitos. O que é hábito? É ir lá e fazer, elaborar a rotina para fazer aquela ideia, aquele plano realmente se concretizar. Só que para isso acontecer, você tem que gerar uma coisa junto com os hábitos, que é um compromisso. Você tem que ter compromisso com você e compromisso com aquilo que você está fazendo. Você tem que viver aquilo, você tem que ser aquilo, você tem que já viver aquilo. Está acontecendo e você está vivendo aquilo. Quando isso acontece, ocorre a mudança. Tá? Então a mudança ela ocorre utilizando os seguintes princípios. Eu tenho uma ideia do que eu quero, ou do que eu quero mudar, ou do que eu preciso mudar, ou do que eu preciso fazer. Pensa sobre aquilo, dá forma para aquilo, joga um sentimento, claro, positivo. Primeiro, aqui na parte do sentimento, você tem que dizer quais são as vantagens, porque tudo tem ganhos e perdas. Você tem que mostrar para você mesmo que aqueles ganhos são maiores do que as perdas que você vai ter. Senão, ocorre a desmotivação. Feito isso, elabora um plano, um passo a passo para a mudança. Aí começa a executar. Com o quê? Com hábitos, realmente executando. Fez, junto com o hábito, gera compromisso com essa mudança. Aí você começa a viver aquilo que você está mudando. Isso é um estilo de vida.
viver aquilo. Quando você começa a efetivamente viver aquilo, quer dizer assim, você já está alcançando o alvo. E você, quando alcança o alvo, gerou a mudança. O que sustenta a mudança são duas coisas. Três coisas. Hábito, é o final aqui. O hábito, que ele já iniciou aqui. O hábito, o compromisso e o estilo de vida. Hábito, compromisso e estilo de vida. É isso que efetivamente vai sustentar a mudança, tá? Às vezes não é fácil limpar algumas barreiras da mente. Crenças, ele está aqui, não vou falar sobre isso. Mas são coisas que é importante que você vença. Crenças, apegos. Tá? Limpe tudo isso para que a mudança efetivamente aconteça na sua vida de forma consistente e você sempre vá mudando para melhor. Espero que esse esquema aqui tenha te ajudado a entender como que uma mudança ocorre. Se você gostou, dá um like e compartilha com a gente. E se você está vendo pelo LinkedIn, eu faço esse processo de mudança dentro do meu processo do método QV360. E se você está assistindo no Instagram ou no meu canal pessoal, na minha consultoria pessoal, eu faço isso dentro do meu método DEEP, que é justamente para fazer a mudança nas pessoas. E aqui no LinkedIn eu faço no meu método QV nas pessoas e no resultado da empresa. Um grande abraço e até meu próximo vídeo.